Aprendendo com as provações. Hoje vamos analisar a justificativa número 51, para que ocorram, sim, provas em nossa vida. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para que falsos conversos, juntamente com suas obras más, sejam revelados e sejam afastados a fim de que a obra do Senhor avance com mais força. Há pessoas irredutivelmente obstinadas que comprometem o êxito de certos projetos. Judas sempre prejudicara o grupo de discípulos, mas um dia a máscara caiu e ele deixou a obra de lançamento dos fundamentos do cristianismo prosseguir mais livre desses empecilhos. Versículo bíblico pertinente ao tema. Judas, com um beijo, traz o Filho do Homem? Lucas 22:48. Judas era tão amado por Jesus quanto qualquer outro dos seus discípulos. Não havia por parte do Mestre menos amor por esse membro do grupo pelo fato de ele ser desonesto e estar, inclusive, roubando parte dos poucos recursos que mantinham. A atitude de Deus para com o pecador é de pleno amor até o último instante possível. Sim, até a última oportunidade possível de conversão e entrega. O que acontece frequentemente é que o Senhor, em seu infinito amor por esse pecador, permite que coisas desagradáveis ocorram em seu viver como forma de enviar-lhe alertas quanto aos perigos da sua atitude pecaminosa. O discípulo em questão, Judas, cometera graves erros em sua jornada com o Senhor, mas esses erros seriam totalmente perdoados se tão somente ele os confessasse, deles se arrependesse e decidisse abandoná-los. Nosso Deus é onisciente, sabendo absolutamente tudo sobre nós. Sabe que sempre caímos aqui e escorregamos ali em nossa caminhada. O problema mais grave não está no ato de pecar. Isto já é inerente a todos nós, seres humanos, pois todos pecaram. Mas sim em não reconhecer os erros cometidos e deles não se arrepender, ou seja, em não haver tristeza no coração por ter ofendido ou prejudicado alguém, e ainda em não reconhecer que esse ou aquele pecado foi ofensivo a Deus, nosso Criador, e a Ele não nos dirigirmos em humildade para pedir-lhe perdão. Isso sim é a parte gravíssima do pecado. Judas cultivou esse lado mais prejudicial do pecado por muito tempo, de forma que sua mente tornou-se como que cauterizada, não sendo-lhe mais possível sentir dor na consciência e muito menos o desejo de abandonar o erro e dele pedir perdão. Assim, fazia-se necessário, como o fora com o apóstolo Pedro, pressionar Judas com algum tipo de prova para que ele fosse levado a reconhecer, nesses momentos de intensa dor, o seu pecado. Essa era a intenção do Senhor, mas em seu coração já se havia instalado o medo das consequências e não a dor pelo fato de ter feito alguém sofrer tanto, como foi com Jesus, depois de traído e preso, e também como foi com os demais colegas discípulos, ao saberem da prisão e martírio de Jesus, em função da traição promovida por um dos seus pares, ou seja, Judas não pensou nos outros, mas somente em si mesmo. Aquelas horas que se passaram entre a traição e o suicídio praticado por Judas foram horas difíceis para ele, em que sua aprovação se intensificou cada vez mais. Ele sentiu medo das consequências do seu pecado para si mesmo, mas sentiu medo. Ele sentiu pesar pelo pecado cometido, tendo inclusive descartado o valor anteriormente recebido e também tendo confessado em público: pequei, traindo sangue inocente.
No entanto, a provação de Judas não o conduziu ao sincero pesar e arrependimento, ao desejo de voltar-se para o Senhor e pedir-lhe perdão. Não o conduziu também à intenção de nunca mais cair nesse tipo de transgressão. Judas não foi transformado pela provação, mas deixou o exemplo de tudo aquilo que não devemos fazer quando incorremos em erros. As coisas caminharam bem nos dias que se seguiram à morte e ressurreição de Cristo. Os discípulos, por exemplo, entraram em um estado de autoexame muito profundo e todos foram envolvidos por um sentimento de indignidade e de total dependência do Senhor para avançarem com a obra por ele iniciada. Reconheceram seus erros e se perdoaram mutuamente, recebendo em seguida os dons do Espírito Santo para a arrancada missionária que abalaria o mundo de sua época, transformando-o assim como eles haviam sido transformados pelo poder de Deus. Judas não precisava ter se mantido como um discípulo falsamente converso. Se houvesse se arrependido como o fez Pedro, ele também seria aceito no grupo e daria prosseguimento à obra do Mestre com a mesma força que os demais. A mesma prova pela qual passou Judas, passou Pedro. Exatamente a mesma dor promovida por um mesmo tipo de pecado, a traição. Pedro também havia traído o seu Senhor ao negar 3 vezes que o conhecia. Mas, ao cair em si e perceber o tremendo erro que havia cometido, pensou no sofrimento que havia causado a outras pessoas, principalmente a Jesus. Pensou no peso que trouxera a eles. Refletiu no desprezo por ele manifestado para com o amor de Jesus por ele. Lembrou-se das muitas vezes em que o Senhor o acolheu amoravelmente, já o tendo perdoado em outras ocasiões, e, sinceramente arrependido, chorou amargamente e implorou pelo perdão de Deus. Não se deu o mesmo, no entanto, com Judas, que voltou-se para si mesmo em profunda e irreversível depressão. Temeu a punição que deveria sofrer por seu erro, desacreditou totalmente na possibilidade do perdão divino. Pensou no desprezo que viria sofrer por parte dos discípulos se por acaso tentasse uma reaproximação. Pensou na condenação e vergonha que teria de enfrentar junto aos seus demais conhecidos. Possivelmente imaginou o quanto sofreria dali para frente, em termos de obter ou não oportunidades de trabalho e de enriquecimento. Possivelmente pensou também no prejuízo que havia sofrido por ter perdido a perspectiva de ocupar um alto cargo no governo que Jesus teria no trono de Israel, e, tomado apenas de remorso e não de um arrependimento sincero, saiu dali e foi se enforcar. Falsos conversos não têm que necessariamente permanecer assim até o fim da vida. Há oportunidades inúmeras lançadas pelo Senhor no caminho de todos os pecadores para se operar a verdadeira conversão, bastando, para isto, confiar em Deus e no seu infinito amor. Judas não confiava em Deus. Ele tinha apenas interesses e planos pessoais de conquistar, através de Jesus, posição elevada no novo reino, caso o Senhor decidisse retomar o trono de Israel por meio de uma revolução, por exemplo. Seus planos e interesses estavam acima de qualquer outro valor ou princípio. Isto, aliado à escolha de não desistir do pecado, arrependimento, confissão e conversão, levou-o à sua ruína. Essa história não precisa se repetir na vida de nenhum de nós. Quando Judas lançou-se aos pés de Jesus, já na sala do julgamento, e rogou que este impedisse o próprio martírio e morte, não houve por parte do Senhor qualquer atitude de condenação, nem um mínimo olhar sequer de reprovação contra ele. Jesus olhou ternamente e com piedade para Judas, como sempre o fizera,
e certamente lhe proferiu palavras de amor e perdão. O pedido de Judas a Jesus para que não permitisse o seu próprio martírio e morte fundamentava-se no fato de que Judas sabia, sim, muito bem do poder que Jesus possuía, tendo presenciado, por parte dele, muitos milagres. Uma pérola de esperança para você. Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Lucas 18, 27. Por favor, compartilhe esta mensagem.